Paz e graça, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe o seu dia, o seu corpo e seu coração. Gostaria de dar uma dica para vocês. Mentalize aquilo que você quer realizar, o seu sonho, mesmo antes de você sequer dar o primeiro passo. Deus falou para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Mentalize, coloque essa imagem na sua mente, fixa na sua mente. Coloque essa imagem congruente na sua mente e vá trabalhando em favor disso. Mentalize a libertação do seu filho, mentalize um sonho seu, um objetivo seu, mentalize, mentalize. Porque isso vai acontecer em certo tempo, isso vai acontecer em determinado tempo. Por exemplo, eu sempre sonhei estar falando com meus livros, né, atrás de mim com essa biblioteca, ainda que seja sucinta, mas muito eficiente. Então eu mentalizei e hoje estou aqui falando para vocês. Eu mentalizo aquilo que eu me projeto para o futuro. Isso é divino, isso é algo extraordinário. É você ter essa capacidade, queridos, porque nós temos superpoderes. Eu e você, nós temos superpoderes. Nós temos superpoderes. Às vezes a gente olha assim para a televisão, vê aqueles filmes maravilhosos, vê aqueles desenhos, aqueles artistas maravilhosos, cheio de habilidades, poder, cheio de ferramentas. Queridos, já falei aqui para vocês e nós temos essa ferramenta. Nós temos essa ferramenta em nós mesmos. Nós temos essa ferramenta em nós mesmos. A ferramenta do poder de Deus, a ferramenta da oração, a ferramenta do louvor, da conscientização, do aprendizado. Então são 1001 ferramentas que nós podemos direcionar em favor de nosso sucesso. Independente da situação que você esteja, independente de onde você esteja, você pode mentalizar, dar passos de fé em congruência àquilo que você quer adquirir, em congruência àquilo que você quer passar, em congruência àquilo que você quer ter. Então você precisa mentalizar, você precisa ter em mente exatamente o projeto que você quer, como você quer, nos mínimos detalhes, para que Deus venha ter clareza naquilo que você quer. Amém? Pastor, Deus sabe? Deus sabe. Amém. Deus sabe. Agora, você precisa também saber. Deus sabe, mas Deus quer que você saiba que Ele sabe que você sabe. Entendeu? Deus quer que você saiba que Ele sabe que você sabe. É algo que é princípios, queridos. Tem princípios na Bíblia que são princípios simples. Tem princípios na Bíblia que não são bicho de sete cabeças, como as pessoas falam aí, fazem. Não, tem princípios da Bíblia que são princípios extremamente simples. Por exemplo, hoje em dia você vê muitas pessoas ela ascendendo, ela ficando ricas, né? Ganhando dinheiro muito fácil, de uma forma de uma hora para outra. Mas quando você for ver a história, não é assim. Ninguém ganha dinheiro de uma hora para outra, ninguém ganha dinheiro fácil. É porque as pessoas, ela estudou, tem informação, ela teve algum privilégio que às vezes a gente desconhece. E vem de uma história de caminhada. Então você precisa entender que tudo há um preço para se pagar, tudo há um propósito para se seguir, tudo há um processo. Eu sempre falo aqui, não despreze o processo, não despreze aquilo que Deus colocou para você fazer, não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vá com o que você tem, faça o que você sabe. Vá com o que você tem e faça aquilo que você sabe. Né? Então é melhor você estar cheio do Espírito Santo, fazendo algo na sua convergência, do que você fora dos parâmetros de Deus, do que você fora da direção de Deus, do que você fora do contexto divino, você fora do reino de Deus. Então, querido, Deus quer que você tenha essa consciência e ciência de trabalhar em cima dos seus propósitos, em cima dos seus moldes, em cima dos seus princípios e valores. Então, quando alguém se alcança um objetivo, um sonho, porque aquela pessoa sonhou antes, aquela pessoa desejou antes e não desistiu. E não desistiu. Porque a grande ciência da realização do sonho é você não desistir.
é você não desistir. É você buscar o conhecimento, é você estar sendo evoluindo, é você estar sendo sempre uma pessoa melhor a cada ano, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. É você estar buscando informação, é você estar buscando instrução, é você se aprimorando, é você cortando as galhas secas da sua vida, né? Aquilo que lhe afasta de Deus, a princípio de tudo, e aquilo que você faz que não está dando resultado. Você precisa ter a reconfiguração, a ressignificação e a convergência. Eu já falei aqui, são três palavras que nós usamos nesse momento: a reconfiguração, né, a ressignificação e a convergência. Ou seja, você precisa, queridos, mudar para melhor. Você precisa ser uma pessoa cheia de Deus, você precisa ser uma pessoa dotada do Espírito Santo de Deus. E você precisa fazer mudanças no seu mindset, na sua mente, para melhor, independente daquilo que você é, você faz ou você tem. Mas você tende e precisa melhorar. Exatamente há 4 anos atrás, eu estava meditando aqui, então eu conhecia a Bispa Cleo Rossafá, né, através das redes sociais, e 4 anos atrás ela me deu instrução. Eu já era uma pessoa que eu tinha assim, um nível acadêmico e de busca muito grande. E dali para cá eu evoluí a 100%. Por quê? Porque, e a minha tendência é essa, evoluir esse ano para melhor. Então, às vezes as pessoas ficam muito, queridos, na autopiedade, no complexo de inferioridade, na comiseração, na lamúria, né? Autopiedade é você ter pena de si mesmo, né? Comiseração é você se sentir prejudicado, né? Se sentir castigado pelo sucesso dos outros, então ficar com comiseração, né? É diferente de inveja. Inveja você quer estar no lugar da pessoa. A comiseração você sente na sua carne, literalmente, o sucesso dos outros. Você não quer que ninguém tenha sucesso, porque afinal de contas você é miserável. Afinal de contas você também está passando um momento difícil. Então na sua mente você não quer que ninguém tenha sucesso. Na sua mente você não quer que ninguém tenha estabilidade. Na sua mente você não quer que ninguém tenha seja feliz. Então, queridos, isso não pode ser assim. E isso não pode ser assim de maneira nenhuma. Por isso eu quero falar para vocês alguns objetivos, alguns arquétipos que vão ajudar a sua vida. Porque, queridos, não são como as coisas e sim como as coisas devem ser. Vou repetir, não são como as coisas e sim como as coisas devem ser. Então, queridos, você precisa sair de algumas posições, em alguns lugares que tentam parar você. Nós podemos observar em qual lugar você está, né? Qual as feridas da alma que você precisa sair, quais as feridas das almas que você precisa estar liquidando, estar abortando da sua vida. É murmuração, é lamúria, é complexo de inferioridade, é autopiedade, é a comiseração, é a maledicência. Tem gente que fala mal do outro, tem gente que fala mal de A, de B, de C e D, não se contenta com o sucesso do outro. Quando tem a comiseração, né, a pessoa sempre vem com a maledicência. Poxa, fulano de tal, fulano de tal. Foi por isso, queridos, que Jesus ele chegou naquela casa onde foi operar o milagre, se não faz a memória, o paralítico, e ele mandou que as pessoas saíssem. Só entrou Pedro, Tiago e João. As pessoas riram dele. As pessoas tinham frustração, as pessoas estavam ali com autopiedade, né, com lamúria, murmurando ali, e Jesus mandou que aquelas pessoas saíssem. Queridos, você tem que precisar tomar atitude, às vezes, para a preservação dos seus sonhos. Né? Estava vendo agora o pastor Nil Barreto falando que, às vezes, é melhor você perder alguém do que perder a si mesmo, porque alguém não soube perder. É melhor você saber perder pessoas que vão lhe fazer mal, vai lhe desviar do propósito, né? Porque essa pessoa vai lhe fazer mal porque ela não aprendeu a perder. Nós somos resultados das 5 pessoas que nós mais andamos. Nós somos resultado das pessoas que nós mais estamos perto. Nós somos resultado das pessoas que nós mais espelhamos. Né?
As pessoas olham para mim às vezes, poxa, pastor Zé, você é um cara extraordinário, você é um pastor fora da curva, você é um pastor fora da caixa, com um jeito simples de você ser. Mas, queridos, é Cristo em mim, primeiramente, e segundo, por quê? Porque eu seleciono as pessoas que eu gosto de ouvir, estar, não no sentido de acepção de pessoas. Ande com todos, mas seja com alguns. Ande com todos, mas seja com alguns. Jesus, Jesus, na sua mentoria de 12 discípulos, Jesus andava com 12, ele andava com 12, ele, além dos 12, você vai ver na Bíblia várias vezes que tinha 70 ali, que era o seu convívio, ela estava ali constantemente com ele, que o seguia proativa, de forma proativa, 70 que seguia, e desses três era íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Qualquer menino de escola dominical sabe disso. Qualquer menino de 2, 3 anos sabe disso. Pedro, Tiago e João. Então Jesus tinha os 12, mais dos 12 andava com os 12, mas dos 12, 3 era íntimo de Jesus, só era 3. E desses 12, 70 fazia parte da comitiva de Jesus, de alguma forma. Né? Muitas pessoas ali eram da comitiva de Jesus, andavam com Jesus, de boa forma. Não era que eram pessoas más, não. Mas perceba que você precisa ter seleção de pessoas. Você precisa selecionar o que é que você vai ouvir, meu querido. Já falei que nós estamos vivendo em uma época onde existe muitos teólogos, muitos youtubers, muitos falastrões, né, da palavra de Deus. Mas a questão é o seguinte, para mim, queridos, tudo é resolvido. Tudo é resolvido. A questão é como a pessoa se relaciona ao pecado. É isso que vai produzir, vai dizer a quem é a pessoa. Né? Por exemplo, eu assisto uma YouTube evangélica, pastora, singela, de Deus. Né? Você percebe que é uma pessoa bastante simples. Né? Não tem uma teologia avançada, rebuscada, mas pensa uma pessoa que dá graça a você ouvir, você se agrada em você ouvir, como também você dá graça a ouvir outros eruditos bíblicos. Porque, queridos, a questão não é a aparência, a questão é a essência. Se o que eu falo está de acordo com a palavra de Deus, com a armatiologia, ou seja, a doutrina que estuda o pecado, não a doutrina que a gente fala no seminário, não bate de contra com o seminário, com a Bíblia, queridos, cada um ouve quem quer e a pessoa não está cometendo nenhum erro. Agora, cuidado quando você vê youtubers, pastores, teólogos, que está se moldando ao sistema do mundo para poder ter aplausos, para poder ter seguidores, para poder ter pessoas seguindo e infligindo contra princípios e valores bíblicos. Princípios e valores bíblicos não podem ser quebrados. Eu conheço teólogos que têm o mesmo princípio e de diversos aspectos e níveis da fé cristã protestante, teólogos salutares de todas as igrejas que há 30 anos atrás, prega a mesma coisa hoje, que é o que? A palavra de Deus. Alguns são mais exaltados na sua maneira de ser, alguns são mais comedidos, mas prega a palavra de Deus. Agora, hoje em dia, com o avanço da internet e da tecnologia, então surgem muitas pessoas que você tem que ficar de olho para você não ser confundido. Qualquer pessoa, qualquer igreja que fale da Bíblia, querido, amém, glória a Deus, que fale no sentido da doutrina bíblica, dos dogmas da fé cristã, né? Verdadeiro, real, glória a Deus. É bom que tenha YouTube por todo canto, é bom que tenha pastores pregando na internet por todo canto. Agora, cuidado com esses que são lobos, que não têm experiência com Deus, não têm conhecimento de Bíblia, não têm conhecimento e base bíblica, e vai falar para querer se aparecer. Ele fala mais para o povo do mundo, né, incensando ao pecado, estimulando o pecado, do que a santidade de Deus e a própria palavra de Deus. E o pecado, ele afasta o homem de Deus, o pecado destrói o homem e o pecado pode ser fatal. O
O pecado afasta o homem de Deus, o pecado destrói o homem e o pecado pode ser fatal. Então, essas pessoas, elas estão lá, né? Elas estão querendo ganhar aplausos, elas estão querendo botar o seu YouTube. Queridos, tem um fato agora que está sendo discutido na mídia, não vou entrar aqui em questão, mas você vê, queridos, que as pessoas elas se passam, se batem, e nesse contexto você vai ver quem é quem. Nesse contexto você vê esses caras que blasfemam contra Deus, aí vão ser puritanos, aí sabe o que eles fazem? Eles colocam uma boa ação e colocam para todo mundo ver aquela boa ação. E coloca aquela boa ação e dá com a mão esquerda e a mão direita sabe, dá com a mão direita, a mão esquerda sabe, e faz questão que o mundo todo saiba para poder se aparecer, para poder ter aplauso dos homens, como os fariseus que buscavam os primeiros lugares na fila, se vestir daqueles filactérios para chamar atenção, e hoje em dia são pessoas que não acreditam em Deus, não acredita na igreja, não acredita na família, não acredita em Cristo, não acredita na eficiência da igreja, enfim, são pessoas, queridos, que vêm do diabo, pessoas que estão enganadas do diabo, independente daquilo que ela siga, independente daquilo que ela siga. Né? Então são pessoas que você vai ver que estão com uma inclinação voltada contra a Bíblia. O espírito é contra a Bíblia, o espírito é contra a palavra de Deus. O espírito é contra os princípios bíblicos, é contra a doutrina de Cristo. Então você vai ver muita youtuber, né? Muitos youtubers da modinha, tudo cheio de modinha, né? E falando tanta asneira, queridos. E por isso tem que selecionar. Agora, existem muitas pessoas boas, e essas pessoas boas que eu me detenho, que me debruço, que ouço. Queridos, quantas pessoas, quantos pregadores também, não somente aqui no Brasil, quantos pregadores americanos, né? Nós fomos abençoados, pregadores de outras nações, né? O Brasil, né? Nossa geração tem sido abençoada, né? Quanto evangelismo Billy Graham fez aqui no Brasil e ganhou milhares e milhares de almas aqui no Brasil. Né? Você chega em São Paulo, você chega em toda a região, sempre tem aquelas pessoas que não sabem nem que foi o pai na fé, mas foi ganhada para Cristo Jesus. Outros grandes pregadores também que vieram de lá dos Estados Unidos, da América, né? Enfim, nós somos só corpo, somos só corpo. Então, o que nós precisamos, queridos, é examinar tudo e ficar bem. Né? Nós estamos chegando a uma polarização onde as pessoas, ou ela serve a Cristo, ou ela serve ao mundo. Né? E tem algumas pessoas que querem servir aos dois. Tem alguns evangélicos, até pastores, que querem agradar os dois, né? Independente de conceito político, querido, ou ideológico. Independente de conceito político ideológico. Você tem que se posicionar a favor da Bíblia. Eu mesmo me posiciono a favor da Bíblia. Acima de meus conceitos ideológicos, acima de meus conceitos políticos, a minha vertente é a Bíblia. O que me norteia é a Bíblia. Como diz, eu vi uma vez um pregador na cidade que eu morava, e ele falava o seguinte: nós não vamos ceder a Bíblia nem um milímetro. Nem um milímetro nós vamos ceder o que a palavra de Deus diz. Nem um milímetro. E eu achava isso fantástico, né? Porque eu ia pregar, era muito jovem, e às vezes alguém ia pregar, dar uma palavra de salvação na minha frente, e eu observava, por exemplo, sobretudo na Assembleia de Deus, eu observava aquele ímpeto deles falarem, né? E é verdade. Queridos, eu dou graças a Deus pelas igrejas evangélicas históricas do Brasil. Quando eu vou em Feira de Santana, tem ali as igrejas batistas, aquelas igrejas bem tradicionais. Quando eu vou em outros lugares, eu vejo uma igreja, aquela igreja de 50 anos atrás, até 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, porque para mim, a partir de 20 anos, a igreja já é moderna. Mas de 30, 40, 50, 60 e diante anos atrás, eu me regozijo com essa igreja, queridos. Sabe por quê eu me regozijo? Porque foi lá que foi colocado os marcos. Foi lá que foram colocados os marcos da cidade. Eu venho de uma igreja, a Igreja Batista Nova Betel, onde toda a minha família faz parte, né? Foi uma das igrejas pioneiras na cidade de onde eu vi, que foi Conceição da Feira. Né?
Na época, o pastor Eliel Barreto, que fundou a igreja, juntamente com o irmão Adriano e alguma congregação lá da presbiteriana. Glória a Deus pelas igrejas que tem centenas de igrejas, aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem que sempre celebrar a Deus, glorificar a Deus pela a igreja, essas igrejas, pelas pessoas que passaram lá, porque são igrejas que criaram marcos, queridos. Ai do mundo, do evangelho, né, do cristianismo, se não fosse essas igrejas que são desprezadas. Às vezes realmente é bom, e eu acho que é bom, querido, graças a Deus que Deus me deu uma boa mente. Eu acho que igrejas modernas são boas, igrejas modernas são, sem perder o princípio da palavra de Deus, mas com sabedoria, né? Eu acho que igrejas para jovens com estratégia diferente, isso é muito bom, isso é muito salutar, né? Igrejas que chamam jovens, igrejas que tem aqueles cultos pirotécnicos, né? Que tem aquelas coisas bonitas, que tem aquelas atrações boas, isso tudo é maravilhoso. Agora, não se pode perder a essência. Não pode se esquecer de onde a gente veio. Não pode esquecer os marcos. Não pode esquecer daquilo que foi lutado para construir. Né? Então, todas as vezes que você chega na cidade, você precisa ter a noção da igreja histórica, o que a igreja histórica fez, o que a igreja histórica, as primeiras igrejas fizeram, né? Porque foi ela que tiraram os tocos, foi ela que arrancaram as gramas, as raízes profundas, mesmo no seu limite, para que outras igrejas viessem, para que o evangelho pudesse ter uma plenitude maior, para que pudesse ter um maior número de almas. Então, por isso, queridos, nós devemos voltar sempre ao primeiro amor. Amém? Então, queridos, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão em frustração, né? Queridos, nada tem tirado mais a paz das pessoas do que a frustração. Pessoas frustradas consigo mesmo, pessoas frustradas com o próximo, pessoas frustradas com a sua igreja, pessoas frustradas com os membros, com os pastores. Queridos, quando você se frustra, porque você está colocando expectativa no homem. Eu, poucas vezes, me frustrei na minha vida, porque tem um princípio bíblico. Raramente me frustro. Me decepcionar é uma coisa, mas frustrar é outra. E quando decepcionar quando você espera algo de alguém, ou, por exemplo, é uma coisa normal, e aquela pessoa não condiz com a realidade, não condiz com aquilo que você quer, ou por maldade, ou por incapacidade, mas se dá um jeito, você não vai brigar com a pessoa, você não vai discutir com a pessoa, você vai ter outras ferramentas de solucionar o problema de forma plausível. Né? Uma das qualidades que Deus me deu, queridos, como gerir problemas, como resolver problemas, como simples problemas, né? Problemas graves, problemas simples, problemas inexistentes, enfim, problemas que vai vir, o que foi solucionado, e os problemas têm que ser uma coisa, nos alavancar para o progresso, porque o progresso nos mantém vivo. Habitue-se, queridos, habitue-se a ser excelente. Habitue-se a ser uma pessoa melhor do que antes. Habitue-se a ser uma pessoa melhor do que ontem. Seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que tenha o hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito de ser uma pessoa melhor do que hoje, o hábito de ser uma pessoa extraordinária. Habitue-se em ser um campeão. Habitue-se em ser um vencedor. Habitue-se em ser uma pessoa fora de sério. Habitue-se em ser um homem que Deus quer usar de uma forma tremenda. Habitue-se, querido, em ser um vencedor. Né? Habitue-se em ser um vencedor. Crie hábitos saudáveis, tenha hábitos saudáveis, desenvolva hábitos saudáveis. Seja uma pessoa de hábitos saudáveis. Né? Então, as pessoas apenas cultivam maus hábitos, mas não querem seguir os bons hábitos. Queridos, então faz isso aqui. Diz o seguinte: aqueles que dançavam foram tidos como os loucos por aqueles que não conseguiram ouvir a música. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que nós devemos fazer a coisa certa, independente daqueles que as pessoas pensam ou acham. Você precisa fazer as coisas certas. Você precisa fazer as coisas certas, independente daquilo que as pessoas pensam ou acham.
Porque, queridos, você é a excelência de Deus. Você, às vezes a pessoa não vai entender aquilo que você está fazendo. Você é a justiça de Deus. Vou pregar aquilo depois. Você é a justiça de Deus aqui na terra. Vou falar sobre a graça como você nunca viu. Você é a bênção de Deus aqui na terra. Você é o propósito de Deus aqui na terra. Agora, muitas das vezes, as pessoas que estão no orgulho, na justiça própria, na covardia, na incredulidade, no ressentimento, na inveja, ela não vai ver aquilo que você está produzindo, porque ela está na morte. Não na morte física, mas na morte espiritual. E pessoas onde estão na morte espiritual, ela dificilmente ela vai ver algo que, e se vê, ela mesma paga o sucesso da outra. Nós devemos, queridos, nos alegrar com o sucesso das outras pessoas. Nós devemos ser pessoas que tenham um sentimento proativo. Né? Hoje, muitas pessoas vivem na justiça própria. Elas estão na justiça própria, elas querem fazer as suas próprias vontades, elas querem fazer os seus próprios conceitos. Justiça própria. Tem que ser assim. Queridos, uma coisa que nós devemos aprender é que a justiça vem de Deus. Nós, eu, pastor Osés, você, a gente não tem ingerência sobre nada, a não ser sobre a nossa consciência de servir a Deus. A justiça vem de Deus, por isso nós devemos ser cidadão do céu, cidadão cheio do Espírito Santo, com sabedoria, querido. Já falei aqui várias vezes, sabedoria. Sabedoria você pode adquirir e pedir a Deus cada dia. Nós vivemos num mundo covarde. Quantas covardias a gente vê aí, queridos, no mundo, no cenário mundial. O mundo, como eu vi hoje, a tecnologia está avançando, está progredindo, está evoluindo, mas a raça humana está regredindo. A raça humana está se autodestruindo. Né? E um dos princípios da incredulidade. As pessoas não querem crer em Deus, as pessoas não querem crer na obra de Deus. As pessoas hoje em dia têm vários conceitos, tem a apostasia, tem o panteísmo, o panteísmo, que são essas religiões que cega o homem, apenas mata a alma sem desenvolver o espírito. São isso que essas religiões orientais fazem, querido. E por incrível que pareça, ainda são elogiadas. E outras religiões também, porque onde não tem amor, queridos, tudo se nega. Eu vejo que muitas religiões, elas estão voltadas para o si mesmo, para o seu crescimento, para a sua evolução, sem se preocupar no próximo. Então, queridos, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são ressentidas, as pessoas lembram de coisas que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás, coisas onde as pessoas viveu há 50 anos atrás. Queridos, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O que passou, passou. O que passou, passou. A sua vida condiz com aquilo que você está vivendo agora. Se você perdoou, se você esqueceu, se você corrigiu uma bagunça, segue em frente. O que passou, passou. Né? E outra coisa que é a inveja. A inveja e a comiseração, elas são com as irmãs, mas são um pouco diferentes, porque a comiseração, você se ressente pela sua incapacidade, pela sua falta de competência, pela sua falta de decisão, pelo sucesso do outro. Poxa, fulano de tal está conseguindo ter sucesso, e eu que faço o que acontece não estou conseguindo ter sucesso. Poxa, aí você começa a se acusar, aí você vai para a lamúria, para a autopiedade, complexo de inferioridade, para a maledicência, para a frustração, para a blasfêmia, para a instabilidade, para a justiça própria, porque tudo isso é gerado pelo orgulho, covardia, incredulidade, ressentimento e inveja. Inveja é quando você queria ter o que o outro tem. Inveja é quando você queria ter a vida que o outro tem. Você queria ser a outra pessoa. Você queria ter aquilo que a pessoa tem, e você fica com raiva da pessoa e com raiva de você mesmo também. Você acaba tendo raiva de si mesmo. A inveja e comiseração, queridos, a comiseração eu acho até um pouco bem mais leve, porque a comiseração só depende de você. É você, quando você se perdoa, você faz uma autoanálise,
Bem, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E você dá os passos. E você dá os passos, porque a comiseração você volta para si mesmo. Volta-se para si mesmo. Ao invés de não, ao invés de você se volta contra o outro, você começa a prejudicar o outro. Você começa a perseguir o outro. Você começa a olhar o outro. E você precisa fazer um perdão, se possível, perdoar a pessoa que você ofendeu. Perdoar a si mesmo para você evoluir, senão você nunca vai sair dessa prisão. Senão você nunca vai sair desse lugar que você está. Então, queridos, a inveja é a podridão da alma, já diz a Bíblia. A inveja seca os ossos, já dizia o Provérbios. A inveja destrói, a inveja é algo que também produto do orgulho, da covardia, da incredulidade, do ressentimento. E a inveja é um sentimento que foi produzido por Satanás. Não se existia inveja no mundo. A inveja começou lá quando Satanás olhou para Deus, viu que Satanás era anjo de luz, Lúcifer, e teve inveja do esplendor de Deus. E olha o que aconteceu com Satanás, foi lançado de lá e perdeu todo o brilho que ele tinha. Então, queridos, que possamos ser pessoas com fé, com satisfação, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de esperança, fazer declarações positivas, falar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, ser uma pessoa acima da média, ser uma pessoa que você venha se orgulhar, ser uma pessoa que você mesmo venha ter orgulho de si mesmo. Eu tenho orgulho de mim mesmo, no bom sentido, porque eu posso levar a palavra de Deus, esperança às pessoas, e eu sei que tem efeito. Amém? Deus abençoe você. Receba a unção de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.